Olá, capitalistas e capitalistas. Eu sou o Mário Goulart, o Analisto, e esse é o canal do Analisto. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de quando temos material novo. E nós temos aqui, a gente fala de mercado financeiro, onde eu trago todas as manhãs o Expresso do Analisto, que é um cafezinho matinal, onde a gente discute os assuntos mais importantes que movimentaram o mercado financeiro na véspera e que vão movimentar o mercado financeiro no dia que está começando. Então, em 4 minutos você consegue ficar bem informado sobre o mercado financeiro, assistindo aqui o Expresso do Analista, tomando seu cafezinho conosco. E falando em materiais novos, nós temos aqui sempre vídeos novos explicando aqueles termos que o seu agente autônomo, seu assessor de investimento fala para você, você não sabe o que é, não teve coragem de perguntar, mas eu vou explicar para você agora e você vai entender exatamente o que é. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pedido pelos meus seguidores aí no canal do Analisto. Eu já prometi faz um tempo também. Esse vai ser o primeiro de uma série de 3 vídeos. Nós vamos falar sobre o Fed, o Federal Reserve System, o Banco Central norte-americano, né, que é tão comentado, fala-se muito dele. Toda reunião do Fed, ela mexe com a economia do mundo, porque é definida ali a taxa de juros e é um assunto bastante importante aí. A gente tem aí a figura do Jerome Powell. Nesse momento em que eu faço esse vídeo, em março de 2024, ele é o presidente do Fed, né, o chairman do Fed, mas nós vamos fazer esse vídeo em 3 partes. Essa aqui é uma primeira parte que é a temporal, eu vou explicar a dinâmica do Fed, como é que ele funciona, quais são as funções, como é que é a composição. Depois nós faremos um segundo vídeo, que eu vou deixar o link aqui, onde eu vou explicar no âmbito de 2024, e depois a gente vai mudar, ele vai sendo alterado à medida, eu vou trocar esses links à medida que a composição for mudando, onde a gente vai mostrar a composição do Fed, que é a composição do Fed, ela depende, ela varia ano a ano, porque vários assentos no comitê de Open Market, eles são rotativos, então ele vai tendo uma tendência mais hawkish, ou seja, mais restritiva em relação a juros, ou mais dovish, que é mais liberal, mais solta em relação a juros. A gente vai falar disso também no vídeo. Nós vamos mostrar um pouco das 12 sucursais do Fed e depois nós vamos fazer um terceiro vídeo com um companheiro meu que entende bastante dos mecanismos de política monetária, onde a gente vai explicar, também vai ter um link aqui, onde a gente vai falar sobre os mecanismos que o Fed usa para aplicar suas políticas monetárias. E a gente começa a explicar o Fed mostrando as funções dele, como é que ele, para que ele serve, como é que ele foi definido, né? Então eu fiz aqui um slidezinho mostrando as definições das funções dele, ou seja, condução da política monetária dos Estados Unidos, visando aí maximizar emprego, preços estáveis, taxas de juros razoáveis, promoção da estabilidade do sistema monetário, também visando minimizar riscos sistêmicos. A gente pode falar aí do caso de 2008, quando ele mexeu ali na economia para evitar um contágio sistêmico da quebra do Lehman Brothers. A gente pode falar aí do período do Covid, onde ele também ajudou a injetar liquidez no sistema. A gente fala também em promoção da segurança e solvência das instituições financeiras, como o monitoramento dos seus impactos no sistema, que foi mais ou menos o que ele fez aí em 2008 também. Garantia de segurança e eficiência do sistema de pagamentos americano. Seria, bom, o Banco Central brasileiro também tem um pouco essa função, é mais desenvolvido no Brasil que nos Estados Unidos, mas a gente pensa aí no PIX, se tivesse o Banco Central brasileiro também tem essa função, então o PIX é uma resposta interessante a isso aí. Nos Estados Unidos não é tão bem desenvolvido como no Brasil. E também a promoção da proteção ao consumidor e desenvolvimento da comunidade. Isso aí é um negócio onde ele atua um pouco em conjunção com a SEC, a Securities Exchange Commission, o equivalente da CVM lá nos Estados Unidos. A gente também deve falar mais ou menos da composição de estrutura e governança do Fed, né, que eu vou mostrar aqui nesse gráfico. O que acontece? Você tem 3 entidades dentro do Fed, elas se intercomunicam, né?
A primeira delas é o Conselho de Governadores, que responde ao Congresso americano, que faz a supervisão dessa entidade. Aí nós temos as 12 sucursais, que são os braços operacionais do sistema. A gente vai falar detalhadamente de cada ente desses. E nós temos o comitê, o FONC, o Federal Open Market Committee, que é o comitê de supervisão, onde o que a gente chama de reunião do Fed, na verdade é uma reunião do FONC, onde se define, entre outras coisas, a taxa base de juros nos Estados Unidos. Esse é o grande mecanismo aí de governança, de organização do sistema financeiro americano. Então a gente vai falar primeiro desse Conselho de Governadores, que é o núcleo do Fed, é a chefia do Federal Reserve Systems, onde nós temos 7 membros, ou governadores, não tem nada a ver com governador de estado, nem dos estados americanos, nem dos nossos estados aqui, mas eles são chamados de governadores, e eles são nomeados pelo presidente dos Estados Unidos e confirmados pelo Senado. Eles têm mandato de 14 anos sem possibilidade de recondução, exceto se, eventualmente, um governador ele foi nomeado para cumprir o fim de um mandato de 14 anos e depois ele pode ser reconduzido pelo presidente. E ele tem, a função dele é supervisionar as atividades operacionais das 12 sucursais e do Tesouro americano. Além disso, ele faz uma supervisão aos empréstimos que essas 12 sucursais, a gente vai olhar mais detalhadamente no capítulo de sucursais, que elas fazem às instituições financeiras e às instâncias do governo americano. Esse conselho aí, ele é uma chefia do Fed, vamos dizer assim. Aí nós temos, são sempre faladas, né, as 12 sucursais, e é muito interessante porque elas dividem regionalmente os Estados Unidos, mas elas não são perfeitamente divisíveis por estado. Se a gente olhar o mapa aqui, a gente vê, por exemplo, um estado como o Illinois, que tem aí, ou o próprio Michigan, eles estão em sucursais diferentes. O Illinois aqui está na 8, que é de St. Louis, e na 7 de Chicago, né? Você tem casos aqui, o Novo México também, ele está uma parte na sucursal do Texas, a sucursal do Texas até pega um pedaço do México, um pedaço da Louisiana, mas outro pedaço da Louisiana está aqui na sucursal de Atlanta e o resto está aqui na sucursal de Kansas City. É uma divisão bastante interessante, bastante curiosa, mas é assim que foi definido esse sistema, né? E essas sucursais, elas funcionam como os braços operacionais regionais do Fed, então elas fazem a supervisão dos bancos comerciais e estaduais, elas garantem a liquidez do sistema, agindo como um banco dos bancos, e elas fazem um negócio que é muito importante, que a gente fala sempre no Expresso do Analista, que é a geração do livro bege, que é um compêndio de estatísticas e dados sobre a vitalidade, como é que está o funcionamento da economia americana, e é publicado 8 vezes ao ano. Bom, cada sucursal dessas tem um conselho de 9 membros, onde 6 são indicados pelos bancos comerciais daquela jurisdição, daquela região, e 3 indicados pelo Conselho de Governadores, o Board of Governors, que a gente já falou anteriormente ali como funciona. Esses presidentes das 12 sucursais, é interessante vocês olharem, se você pegar uma nota de dólar, você vai ver que ela tem uma letrinha que fala onde foi emitido aquela nota de dólar, de qual das 12 sucursais é aquele dólar. E esses presidentes das sucursais, eles se revezam no FONC, né, como membros votantes, com exceção da sucursal de Nova York, que tem um assento fixo. As outras elas vão rotacionando ano a ano, aí as frequências mudam, por exemplo, o Fed de Chicago, a sucursal de Chicago, ela vai ano sim, ano não, e as outras sucursais vão, uma vez a cada 3 anos, elas participam do FONC, que é o comitê que faz a decisão da taxa de juros. E agora a gente vai falar do FONC propriamente dito, do comitê que efetivamente se reúne ali, cujas reuniões sempre são muito discutidas, né? Como é que ele é formado? Ele é formado por 12 membros, onde você tem os 7 governadores do Board of Governors, do Conselho de Governadores, né? O presidente da sucursal de Nova York, que tem assento fixo aí, por Nova York ser o estado mais relevante, o centro da economia americana, e 4 presidentes de sucursal
em regime de rotação anual. E aí ele tem a função dele é a supervisão das operações de mercado aberto, que é o principal instrumento do Fed para sua execução de política monetária, onde ele faz a definição da taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é a referência para todo mundo, assim como instrumento de cálculo de taxas de juros para outras moedas, né? Todo mundo aqui no Brasil, a gente fica esperando o que vai acontecer no Fed como referência para o que a gente vai ter na nossa taxa de juros aqui. Essa relação é muito importante. E a gente olha aqui a composição atual nesse momento, em 2024, a tabela indica quais são os membros que votam e os que não votam, né? Os X aqui são os que não votam, e a tonalidade de cor mostra se ele é mais hawkish, ou seja, vermelho aqui. Acho que o extremo aqui é o Neil Kashkari de Minneapolis em 2024, ou se ele é mais dovish, como o Goldsby em azul aqui de Chicago, que é o mais dovish, ele é mais tranquilo, mais liberal em relação a juros. Isso é importante porque essa composição vai mudando, membros que não votam passam a votar no ano seguinte, outros se aposentam, outros são retirados, então essa composição sempre muda e nós sempre temos uma composição diferente aí. Isso é importante para entender os caminhos que o Fed vai tomar nas suas políticas monetárias. Além disso, vale a pena a gente dar uma olhada em como o mercado vê essas expectativas. Então a gente tem ferramentas aí em sites que mostram como é que o mercado está precificando as possibilidades de aumento e de manutenção de juros. Então a gente tem essa ferramenta que é o FedWatch Tool, onde para cada reunião ele define aí se vai ter uma manutenção ou aumento. Nesse caso aí para o 20 de março de 2024, a probabilidade é 97% do mercado vê como uma manutenção da taxa de juros. Aí para maio você já vê 80% do mercado prevendo uma manutenção. Para junho você vê somente 36% do mercado apostando em uma manutenção, 53% apostando em um corte de 25 pontos base e 10% apostando em um corte mais profundo de 50 pontos base. Tem uma série de formas aí de como esse negócio é visto pelo mercado e precificado e levado em conta para as decisões dos agentes financeiros, tanto nos Estados Unidos como no mundo, como aqui no Brasil. Então, o mundo inteiro monitora o que o Banco Central americano, o que o Fed está fazendo. Se você pensa aí no Bacen, no Banco Central brasileiro, o pessoal olha o tempo todo para ver como é que a nossa taxa de juros se relaciona, porque você tem uma medida de risco do país e qual é a atratividade dos juros de um país para ele conseguir se financiar com base no Tesouro Americano, e essa é a importância do Fed. Muito bem, eu agradeço a atenção de vocês. Nós faremos aqui mais 2 vídeos que eu vou colocar aqui como links. Um deles que vai analisar, esmiuçar a composição do Fed mais atualizada possível, então esse vídeo vai estar sempre em troca. E depois mais esse terceiro vídeo aqui, onde eu vou discutir com um especialista em política monetária quais são os instrumentos, como é que funciona. Esse vai ser um vídeo mais técnico, onde a gente vai discutir o que funciona, como é que o Fed ele executa suas políticas monetárias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se você gostou do vídeo, dê o seu like aqui, inscreva-se no canal, nos acompanhe. Um grande abraço e até a próxima!